Quiz número 3. Composto por 10 perguntas. Sobre conhecimentos básicos de biologia e química. São exemplos de espécies de répteis, exceto A. Serpente. B. Crocodilo. C. Camaleão. D. Salamandra. Resposta certa, letra D. Salamandra. Salamandra é o nome dado a um grupo de anfíbios urodelos, que apresentam corpo alongado, cauda, 4 membros, e pele lisa, fina, úmida e sem escamas. A maioria vive em ambiente terrestre, porém, algumas espécies são inteiramente aquáticas. Existem cerca de 550 espécies diferentes de salamandras, as quais são encontradas, em sua grande maioria, no hemisfério norte. No Brasil, há 5 espécies de salamandras, todas encontradas na Amazônia. Esses animais variam muito em tamanho. Enquanto as salamandras sul-americanas podem medir entre 3 a 12 centímetros, as salamandras encontradas no Japão e na China podem apresentar mais de 1 metro de comprimento. Muitas espécies apresentam respiração cutânea, mas algumas apresentam respiração branquial e outras pulmonar. Elas se alimentam de pequenos animais, portanto, são carnívoros. As espécies sul-americanas alimentam-se de espécies como cupins, formigas e besouros. Pergunta 2. Como se denomina a relação ecológica em que uma espécie se beneficia à custa de dano causado ao desenvolvimento da outra? A. Comensalismo. B. Simbiose. C. Amensalismo. D. Canibalismo. Resposta certa, letra C. Amensalismo. Amensalismo é uma relação chamada de desarmônica e interespecífica entre espécies de vegetais ou animais diferentes, em que existe um inibidor, quem prejudica o crescimento da outra, e o amensal, a espécie prejudicada. Um exemplo de amensalismo são as proliferações de algas dinoflageladas que liberam toxinas causadoras de manchas na água do mar, com tons que variam entre o vermelho e o marrom. Por isso ocorre o fenômeno conhecido como as marés vermelhas, que tem como consequência a morte de peixes, moluscos e vários mamíferos aquáticos devido ao envenenamento e à diminuição de níveis de oxigênio e ao impedimento da incidência de luminosidade. Pergunta 3. Qual bioma brasileiro é semelhante ao da savana africana?
e considerado o segundo em extensão territorial. A. Mata Atlântica. B. Pantanal. C. Amazônico. D. Cerrado. Resposta certa, letra D. Cerrado. O Cerrado possui extensão territorial de aproximadamente 2.036.448 de quilômetros quadrados. Os estados do Brasil abrangidos pelo Cerrado são Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Está presente em pequena porção nos estados do Amapá, Amazonas e Roraima. E compreende também territórios do Nordeste do Paraguai e do leste da Bolívia. Nesse bioma são encontradas espécies de plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas e os cipós. Pergunta 4. Em que temperatura ocorre o chamado ponto de fusão da água? A. Menos 100 graus Celsius. B. Menos 80 graus Celsius. C. 0 graus Celsius. D. Menos 10 graus Celsius. Resposta certa, letra C. 0 graus Celsius. Ponto de fusão é a temperatura mínima para que ocorra a transformação da água do estado sólido para o estado líquido, que no caso é 0 graus Celsius. Durante esse processo, as moléculas que compõem a água, o oxigênio e hidrogênio, inicialmente juntas, vão se distanciando uma das outras e depois são reagrupadas. Essa mudança pode ser provocada por aquecimento. Por exemplo, quando um gelo se derrete num dia de calor, mas a temperatura de fusão só permanecerá fixa se a água estiver em seu estado puro, ou seja, quando não possui nenhuma substância química em sua composição, além de 2 hidrogênios e um oxigênio. Pergunta número 5. Dentre as opções, qual o alimento possui menor nível de acidez? A. Pepino. B. Azeitona verde. C. Cereais. D. Espinafre. Resposta certa, letra D. Espinafre. A lógica é: quanto maior o pH de um alimento, ou seja, maior que 7, menor será sua acidez. Ao contrário, se apresentar pH menor que 7, isto é, entre 0 e 6, então maior será sua acidez. A sigla pH significa potencial hidrogeniônico.
que se refere à concentração de íons de hidrogênio em uma solução. Assim, o pH serve para nos indicar se uma substância química é ácida, neutra ou básica. Os alimentos que apresentam pH entre 8 e 14 são chamados de alcalinos ou básicos. Como exemplo temos o espinafre, cuja ingestão cozido favorece na diminuição do refluxo ou contribui no tratamento da gastrite no estômago causada justamente pelo alto índice de acidez. Pergunta número 6. Qual planeta atualmente é considerado o mais distante do Sol? A. Netuno. B. Plutão. C. Saturno. D. Urano. A resposta correta é Netuno. Netuno é o oitavo e último planeta do Sistema Solar, também o mais frio. Por isso possui temperatura muito baixa, cerca menos 214 graus Celsius. Ele é classificado como um gigante de gelo em função de sua composição, que é feita por gases como hélio, metano, hidrogênio e amônia, e da ausência de uma superfície sólida. E é justamente o metano o responsável pela sua coloração azul escura. Netuno foi descoberto em 1846. Desde então, foi muito estudado por astrônomos de todo o mundo. Vale ressaltar que até 2006, Plutão era considerado o planeta mais distante do Sol, quando deixou de fazer parte da lista oficial de planetas, segundo os critérios adotados pela União Internacional Astronômica. O principal motivo foi o fato de ele não ser capaz de conduzir a sua própria órbita, ou seja, ele depende de outros corpos celestes para influenciar seu trajeto. Diante disso, foi rebaixado à categoria de planeta anão. Pergunta número 7. Como se denomina a doença causada pela deficiência de vitamina C? A. Pelagra. B. Escorbuto. C. Psoríase. D. Xeroftalmia. Resposta certa, letra B. Escorbuto. Segundo o Ministério da Saúde, o escorbuto é o ponto máximo da deficiência da vitamina C. Ou seja, a falta de uma dieta à base de frutas cítricas e vegetais suficientes. Essa vitamina atua como importante antioxidante. Ajuda a aumentar a absorção de ferro no organismo, prevenindo contra a anemia. E também tem papel essencial na síntese de colágeno, uma proteína relacionada com a resistência dos tecidos conjuntivos em nosso corpo. O escorbuto pode demorar meses até que sintomas se manifestem. É considerada uma doença rara.
pois são menos de 15 mil casos, por ano, no Brasil. Os sintomas mais recorrentes são dificuldade de cicatrização de feridas, dores musculares, articulares, fraqueza, irritação na pele, sangramento na gengiva e degeneração dental. Pergunta 8. Qual o gás utilizado pelas plantas para se obter energia química através da fotossíntese? A. Nitrogênio. B. Oxigênio. C. Dióxido de carbono. D. Neônio. Resposta certa, letra C. Dióxido de carbono. É a partir da energia solar captada pela clorofila e das substâncias inorgânicas, como água e gás carbônico, que as plantas, através de reações químicas, ao final do processo, transformam-nas em glicose, substância orgânica, um alimento necessário para a sua sobrevivência, ou seja, seu crescimento, florescimento e produção de frutos, além de ser fonte de energia para os animais e até mesmo para o homem. A fotossíntese desempenha um papel essencial para o meio ambiente, pois retira do ar que respiramos o gás carbônico, responsável pela poluição e aumento da temperatura, o aquecimento global, e ao final do processo, libera oxigênio na atmosfera, tão fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Pergunta número 9. Dentre as opções, qual órgão humano possui a capacidade de se regenerar? A. Esôfago. B. Intestino delgado. C. Intestino grosso. D. Fígado. Resposta certa, letra D. Fígado. O fígado é o único órgão que tem a capacidade de reconstituir até 75% dos tecidos que o revestem. Ele é um órgão que suporta vários tipos de lesões após um ferimento ou outro dano. Todas as suas células mudam e se dividem até que o tamanho normal do órgão seja restaurado. Esse processo é conhecido como regeneração hepática, que acontece por meio da replicação de células maduras sem o envolvimento de célula-tronco. As células envolvidas são os hepatócitos que, quando estimuladas por determinadas substâncias, como a citocina, possuem a capacidade de multiplicação celular. Pergunta número 10. Quantos pares de cromossomos apresenta uma pessoa normal em suas células reprodutivas? A. 20. B. 22. C. 21. D. 23.
Resposta certa, letra D. 23 pares. Um ser humano normal possui 23 pares de cromossomos, de diferentes formas e tamanhos, cada qual com numeração própria. Estão presentes nas células reprodutivas eucarióticas, que são aquelas que apresentam material genético envolvido por um núcleo e constituído por duas membranas chamadas de envoltório nuclear. Essas membranas são formadas de camadas de lipídio e fósforo.